Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todos sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Dadas jamais são as dádivas celestes. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acércate de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te as adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim.
Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pelas hostes. Eu, primogênito, reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando me agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo, que tem todos a minha paz. Que venham as perguntas, que minhas saudações ao povo gaúcho, já que estamos falando do orgânico, tenham minha paz. Muito obrigado mesmo. O pessoal que disser com certeza vai estar assistindo, vai ter recebido a sua bênção aí. Muito obrigado. Henri, como falei no início, nós ocultistas, a gente sofre muito preconceito. Pergunta que eu gostaria muito de deixar aqui, que o senhor respondesse: o que o senhor acha da igreja romana e do protestantismo? E, principalmente, como você viu a Inquisição? Bem, a igreja romana, como bem disse o nome, né? Romana, fundada pelo finado imperador Constantino, né? Com seus apóstolos, né? Que são os seguidores deles, obedientes a ele, que fundaram a igreja romana, católica, apostólica, romana, os apóstolos dele. E logo, a partir daí, que a igreja romana foi fundada pelo Constantino, que fez alterações na minha doutrina, que nos primórdios a igreja chamava-se seita do Nazareno. Então ele tentou, melhor, ele conseguiu paganizar o que sobrou da minha igreja, fingindo cristianizar os pagãos, né? A prova de que ele estava atuando dessa forma é que ele cambiou o sábado para domingo, e instituiu o Natal, que é um culto ao sol, etc, etc, etc. Então, depois, no século VI, o imperador Justiniano também deu um golpe magistral para suprimir a pré-existência da alma, da doutrina, e aí por diante. Então, quanto à Inquisição, é o seguinte: a Inquisição, o que é a Inquisição? A Inquisição foi instituída no intuito de eliminar os que se consideram hereges, né? Como Giordano Bruno foi queimado. Então, para eles, herege é quem não ajoelha-se diante do finado imperador. Herege, para eles que fizeram a Inquisição, sempre eram e são até hoje aqueles que não obedecem aos ditames preconizados pelo finado imperador Constantino. Então, isso é uma coisa que, aliás, está muito batido demais, mas não custa explicar mais uma vez. Então, é isso. Qual é a outra pergunta que me fez ainda? O protestantismo. Aí, analise bem, protestantismo quer dizer que eles protestaram, né? Finalmente surgiu o Lutero, o Calvin, para protestar contra a venda de indulgência, protestar contra a igreja romana, né? Então, é o seguinte: como é que é possível protestar e criar uma nova onda, uma nova instituição para angariar fundos, para negociar em nome de Deus? Primeiro que eu respondo essa tua pergunta de uma forma bem direta, que a palavra religião emana do latim, religare, certo? Então, como é possível tu vai religar o ser humano com Deus, se Deus é onipresente? Tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito. Ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue. Como é que tu vai fugir dele? Como é que tu vai poder... Não pode fugir. Como é que alguém vai poder te religar com ele? Isso aí já é a base da mentira, do charlatanismo, da falsidade, né? Inclusive,
eu tenho, por ordem do Altíssimo, publicado uma circular, expedida do dia 3 de novembro do ano passado, intitulada Verdade Incontestável, Irrefutável. Incontestável, irrefutável. Essa circular está disponível no site gêmeo da SOS. Fala para ele o endereço. Só um minutinho. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Está na capa desses dois sites. Para alguém que vai ler essa circular atentamente, vai perceber o absurdo de dizer que eu fui de carne para o céu. O absurdo de alguém pensar que pode ir de carne para o céu. Então, baseado nisso, quando tu descobre que isso é uma mentira, a mentira máxima, que é o dogma, então aí o restante tudo cai por terra. E quem foi o Lutero, o protestante maior? Foi um indivíduo que descobriu que, em vez de ficar dizendo amém, amém para os seguidores do Constantino, resolveu protestar, mas em benefício próprio. Né? Afinal de contas, ele desposou uma freira e começou uma vida dele, inclusive eliminou vários contrários, uma vida dele que ele chama de protestante, de protestantismo. Agora, Giordano Bruno, que foi assado na fogueira da Inquisição, ele entendeu que não adiantava protestar, que a solução mesmo era acabar. Ele tentou fazer o protestantismo, tentou protestar, reformar a igreja. E daí eles devolveram essa ideia para ele com a fogueira. E foi assado em plena Roma. Se quem não sabe vai ler a história e ver que ele foi assado em plena Roma, em nome dos ideais do imperador, o finado imperador Constantino, etc, etc, etc. Fique à vontade. Se tem mais outra pergunta, pode perguntar. Sim, eu vi um vídeo seu, já é bem antigo, em que o senhor entra dentro de uma igreja e ali você profere algumas palavras. Seriam palavras de revoltas, meio que semelhante à revolta de Jesus ali, no templo, onde estavam os mercadores. O que você falou naquele momento lá? Bem, é o seguinte, já que vou falar completo. O restante, quem quiser ver, pode ver na internet, de novo, naquele endereço que a discípula já falou, que está tudo lá, para quem quiser ver as fotos desse momento, está tudo lá. Não gostaria de memória, mais uma vez, fala só para analisar o endereço. Aí eu vou te explicar tudo detalhado. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Pois bem, então agora veja o que aconteceu. Falar completo, ou não falo, porque esse é um assunto muito sério. Sim. Só aconteceu em 82, né? Então, eu vou resumir na medida possível. Numa quarta-feira, falei das 9 às 10 horas da noite na TV Guajará. Na quinta-feira, falei das 9 às 11, ao vivo. E na sexta-feira, eu falei das 9 às 12. Marquei um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, perto da Catedral. E o povo, era um domingo, dia 28 de fevereiro de 82. Aí o povo veio lá, ouviu o meu sermão, comecei a dar esse sermão que eu acabei de falar agora, só que eu não pude dar por inteiro, eu tive que fazer eles me acompanhar até a Catedral. Daí, chegando na Catedral, na missa das 8, então, já que me fizesse essa pergunta, o senhor mandou que eu enxutasse o padreco que estava lá mentindo, e ele mandou que eu enxutasse, que eu disse as seguintes palavras antes de subir no altar: saiam daqui, ladrões mentirosos, adoradores de ídolos, vendilhões de falsos sacramentos, eu sou Cristo. E subi no altar, como você pode ver nas fotos que ilustram, que eles acabou a menina, a discípula explicar, aí tem as fotos de todo esse momento. Aí, a televisão da sucursal da Internacional Desinformação Organizada, estava lá presente, filmou tudo, né? Sucursal da Desinformação Organizada Internacional, vocês sabem qual é, né? Então daí, e da Globalizada, Desinformação Organizada, vamos lá. Daí filmou tudo, eu fiquei lá dentro da catedral, no altar, tu me pode altar, como você pode ver pelas ilustrações disponíveis no site. E depois chamaram a polícia. Primeiro, um padreco voltou, depois que eu expulsei lá, e jogou uma cadeira em mim, pode ver as fotos, eu sentado na cadeira,
que legitima o trono daqui da Sus, onde é o reino de Deus na terra agora. Daí depois, eles foram, chamaram a polícia veio, levou 2 horas e pouco para evacuar o povo da catedral, que tinha mais de 10 mil pessoas entre os que estavam dentro e fora, conforme a polícia falou. E daí, então, depois tu vê do lado de fora da catedral, quando tu vê as fotos lá, que eu estava discutindo com alguns policiais que estavam em cima do caminhão, que meu pai disse que aquele caminhão, naquela hora, era para eu desfilar com ele. Né? E daí pode ver, essas fotos estão tudo lá, para quem quiser ver na internet, está disponível. E daí, foi o MEP que conseguiu resgatar essas fotos. Hoje em dia, ninguém consegue mais. Mas naquela época, o MEP, o Movimento Eclético Pro-Henrique Cristo, o movimento internacional, foi lá e resgatou essas fotos e estão aí disponíveis, né? Muito bem, então o restante, vai só olhando lá que tu vai ver tudo o que aconteceu, como é que foi, tem as ilustrações. Quando eu fui, então, encaminhado, conduzido até a central de polícia, onde tiraram minha túnica, também tem as fotos lá, quando eles tiraram minha túnica, pensando que sem túnica eu deixava de ser Cristo. Mas continuei sendo mesmo. E vinha multidões de pessoas, vinham lá tomar a bênção no presídio de São José, depois, onde eu estive 15 dias descansando, e 17 advogados tentaram que eu assinasse uma procuração para me tirar de lá. Eu disse, não, eu estou aqui por conta do meu pai, tu pode ver até registro jornalístico disso. E eu só saí daqui quando ele me tiraram daqui. E sem depender do advogado, sem nada, saí da prisão 15 dias depois, fui diante do juiz, Dr. Jaime Santo Rocha, que me deu a cadeira para sentar e disse, eu não te crucifiquei com Pilatos, te mantei cativo, protegido dos teus inimigos. Assim, mais ou menos, o que ele falou na frente de todos. Só que é óbvio que a Internacional Desinformação Organizada, que estava presente sempre, ela, óbvio, não podia informar, porque ela é Internacional Desinformação Organizada, é para desinformar. Pronto, eu acho que o restante, quem quiser, pode ver lá na mídia, lá fala de novo, Cris, vai lá. Para saber onde está. www.henricristo.org.br ou henricristo.net, que está disponível graciosamente para download o livro Despertador Explosivo. Com as fotos também. Ah, que legal. Depois eu vou deixar o link. Anexado aqui. Também. Pode baixar gratuitamente. Bom, vamos lá, qual é a próxima pergunta? Na sua mensagem inicial, você falou que a reencarnação de profetas antigos, né, até chegar a Jesus, e até chegar a Henri, né, foi retirado, né, esse conceito de reencarnação. A igreja não acredita, a igreja, ou não sei se é católica ou a protestante, retirou isso, o negócio de reencarnação. Mas você vem nos mostrar que isso é uma coisa que existe, independente se foi retirado ou não. Ela realmente existe, então, a reencarnação. Então, tá, é bom que tu me fizesse essa pergunta, que eu quero mostrar para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e que conseguem raciocinar, que tem mais de 7 neurônios. Então, eu quero mostrar o seguinte, quero mostrar que a reencarnação não é coisa de espírita, é uma lei eterna. Preste muita atenção para ver como é absurdo. Quem retirou a reencarnação da doutrina cristã foi no século VI, o imperador Justiniano, que ele desposou uma meretriz, uma cortesã. O que é isso aí? Tá. Desposou uma cortesã, e essa cortesã, isso naquele tempo, a igreja estava sediada o Império Romano estava sediado em Constantinopla, hoje Istambul. E daí lá, a cortesã, não suportava mais ouvir o glamour das ex-colegas, dizendo, olha só, nossa colega agora é imperatriz. Então, ela pediu, usando o poder que ela tinha na alcova com o imperador, para que ele mandasse decretar a morte daquelas 500 ex-colegas. Daí, depois que elas morreram, aí as vozes que vinham para o palácio assustavam mais ainda, porque diziam, assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes, aludindo à lei do retorno, à lei do talião, uma vida por uma vida. Daí, o que aconteceu depois disso? Ele reuniu umas dezenas de bispos, com chavista com ele, e conseguiu um decreto espúrio, extinguindo
a doutrina da pré-existência da alma, como se fosse possível, através de um decreto. Em verdade, eu te digo a ti, a quem me ouve, que 2.400 anos atrás, 2.400 anos antes desse acontecimento, Sócrates foi condenado à morte, porque ele defendia a pré-existência da alma. Foi condenado também num ato espúrio, porque ele não concordava, não aceitava aquele deusinho do Estado, deusinho imposto pelo Estado grego. E eles condenaram ele à morte, e ele até o último momento defendeu a verdade, defendeu a pré-existência da alma, sem resmungar, sem nada, porque ele sabia que não ia morrer. Ele apenas desencarnou, através da cicuta, que lhe foi ministrado oficialmente. Bom, então isso aí já para ter uma ideia. Agora, a reencarnação é uma lei eterna. Por isso que os donos de cabresto religioso odeiam Darwin, por exemplo. Porque Darwin também, da forma que ele explicou dentro das limitações dele, sendo que ele era um sacerdote anglicano, então, dentro das limitações dele, ele explicou que todos vêm da água e todos evoluem, primeiro vem uma ameba da água, depois vem um macaco, um crocodilo, um jacaré, um réptil, e depois o macaco que vem sem rabo, que é o primata que você está falando, o primogênito, o primeiro, que é o filho do homem. Então, uma história comprida, que eu só queria dar essa ilustração. Aí, se você quiser, e os teus ouvintes, os ouvintes que estão nos assistindo, pesquisar, é importante conhecer a história, estudar antropologia, biologia, para compreender como é que funcionam as coisas na ótica da neurometafísica, não a mercê tão somente dos que se dizem religiosos, que vêm chantagear o dinheiro do salário do povo e vender falso sacramento, porque eu disse há 2000 anos, sacramento não pode ter preço, dai de graça, que de graça recebeste. Mateus 10, versículo 8. Portanto, vender sacramento é crime perante a lei divina. Fica à vontade. Há quem diga, né, uma passagem que diz que ai daquele que tirar uma vírgula das Escrituras, né? Agora, o senhor falou que foi retirado isso, né, por um simples capricho. Hoje, o que nós temos como a literatura sagrada, ou a Bíblia, ela está totalmente alterada. Então, nós estamos à mercê de opiniões humanas ali, não de um povo mais recente, mas não de um povo ancestral no tempo que foi escrito. Como distinguir ali o que é certo e o que é errado diante de todas essas alterações que foram feitas? Eu vou responder. Primeiro, conscientize-te. E todos que me ouvem, busquem conscientizar-se que a Bíblia, reitero uma vez mais, é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charada. Só o Altíssimo, só com a anuência do Altíssimo tu consegue entender aquilo. Tu tem que pedir para o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, lá tu invoca o Pai, ele ouve e te explica, porque a Bíblia é sagrada, sempre porque ela carrega em seu bolso o maior número de itens da lei sagrada. Mas só que, para tu compreender, tem que pedir para o Pai. Lá no quarto, a porta fechada, como eu já falei há Milano, Mateus 6, versículo 6. Lá tu vai compreender o que está lá escrito na Bíblia. Se não for assim, se tu for ler a Bíblia e adotá-la assim, sem o Senhor, sem a doença do Altíssimo, tu vai sair por aí matando gente, matou mulheres, vai sair por aí praticando incesto, porque está escrito que Ló praticou incesto, enfim, tudo legalmente, né? De acordo com que leem erradamente. Agora, por último, também não vai duvidar de Deus, vai te tornar um ateu, porque lá está escrito também que Deus se arrependera da criação dos homens. Então, tem que ir para Ele, humildemente, no quarto, com a porta fechada, porque Ele te explica, porque dá o dom da assimilação. Aí Ele vai dar vida para aquelas letras, ok? Perfeito. É a mesma coisa que eu acho. Muito obrigado. Houve ali um vácuo, um espaço no tempo, onde nos evangelhos a gente fica sem saber
o que ocorreu com Jesus dos 13 aos 30 anos. E principalmente que estão perguntando muito aqui, quem eram os essênios? Bom, primeiro, Jesus dos 13 aos 30 anos, quem quiser saber mesmo, tem que ler uma circular que eu emiti há muitos anos atrás, intitulada Emanuel. Nos 13 aos 30 anos, sem que a Bíblia não diz onde estive, eu estava com o nome de Emanuel, comendo manteiga e mel, como está lá escrito, até aprender a separar o mal do bem. Manteiga e mel, então leite coalhado de mel, que é azedo e doce. Então, tinha que conhecer o azedo e o doce. Então, quem quiser compreender mesmo, tem que ver lá, em Isaías 7, versículo 14, pois por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma moça, uma virgem, dará à luz a um filho, se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel, ou leite coalhado de mel, de acordo com a tradução, até aprender a separar o mal do bem. Então, não importa onde estive. Tem uma circular que explica detalhadamente, ali naquele mesmo endereço que já anunciei ainda há pouco, que podem ver lá, circular intitulado Emanuel, e saber tudo que exatamente eu falei há 2000 anos, e o que era a minha realidade há 2000 anos. Então, inclusive, se eu não tivesse conhecido os pecados do mundo há 2000 anos, antes de começar a vida pública, antes do jejum, eu teria permitido que apedrejassem Madalena, porque daí eu não conhecia as misérias dos homens. Mas como eu vivi no meio deles, e durante o tempo que eu vivi no meio deles, eu vi o que eles pensam, como é que é a vida das inquietudes sexuais deles. Então eu sabia que todos eram pecadores. E por isso que eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu apliquei uma brecha da lei metafísica. E daí, os mais antigos foram os primeiros a jogar pedra fora, porque esses eram os que estavam ali com raiva dela, porque ela não olhou para eles. E os jovens tinham ido na onda. E daí, então, o restante você lê na Bíblia, que eu leio a Bíblia sempre com a ajuda do Pai, pede para o Pai a inspiração, a iluminação. Fique à vontade. Pode fazer outra pergunta. Muito obrigado. Agora você falou uma palavrinha aí que me chama muita atenção, e principalmente dentro do meio ocultista. Metafísica. O que... Ah, esqueci de falar do essênios. Dos essênios, exatamente, desculpa. Pode deixar, eu que me olvidei de falar dos essênios. Essênios é o seguinte, naqueles tempos, nos tempos, há 2000 anos atrás, essênios eram um grupo de pessoas que pesquisavam, que estudavam paralelamente as leis divinas, né? E que eles tinham uma coisa em comum comigo, que eles também eram vegetarianos. Então, isso nos uniu. O fato de eles serem vegetarianos, então a gente tinha mais só, longe de tudo das mentiras que pregaram sobre o essênio, dizendo que eu fui iniciado por um essênio, que eu fui, enfim, que meu pai era essênio, tudo isso é mentira. Agora, eu tinha um vínculo com eles, porque eles pensavam, raciocinavam no âmbito da metafísica. E daí tinha uma chance de me entender, incluindo o assunto da reencarnação, etc, etc. Para quem quiser entender, era isso. Na América Latina inteira, quando eu percorri de país em país, falando ao povo, muitos deles, atualmente raciocinando com eles, se acercaram de mim. E eu falei com eles. Em Chile, eu falei para uma grande legião de integrantes da Aliança Internacional de Espiritualistas, todos são esoteristas, ocultistas, enfim, aí que se distinguira o significado dessa frase, né? Ocultista, esoterista, enfim, pesquisadores, é que eles eram os essênios, né? Fique à vontade, viu? Muito obrigado. Você falou uma palavrinha aí que é muito, a gente trabalha muito em cima disso, que é a metafísica. Onde entra o Cristo e a metafísica? Como fazer essa aliança? Bem, eu aqui que te falo, eu, Cristo, Filho do Homem, primogênito de Deus, eu ensino aqui as pessoas
a neurometafísica, porque a neurologia é um estudo acadêmico, ministrado por doutores, cientistas. Agora, anexar a neurologia à metafísica é o que eu já fazia há 2000 anos e faço agora, dando a ocasião dos meus ouvintes analisar e perceber que tem alguma coisa mais além, como se fala em espanhol, em mais allá, né? Tem coisas mais além do que apenas o corpo físico, né? Então, essa é a parte que concerne a metafísica. Aí tem, inclusive, as pessoas estudadas, pessoas mais esclarecidas, principalmente as que têm mais de 7 neurônios ativos, elas conversam comigo, me ouvem e compreendem tudo que eu falo. Né? Já tem os outros que ficam rastejando. Tem pessoas que, não, ele falou de reencarnação, então as pessoas nem sabem o que é dizer reencarnação. Reencarnação é retornar à carne. Né? Reencarnar, desencarnar é sair da carne. Teu corpo fenece, tuas células fenecem, teu sangue coagula, mas tu que estás me ouvindo, não, tu és espírito. É isso. Agora, eu vi muitas coisas sobre isso em toda a América Latina, no México, eu falei até na maçonaria, como convidado, e daí eu vi que tem muitas pessoas que estão indo boiando, né? E que acham que isso é um absurdo, porque o catolicismo, as igrejas ditas evangélicas, elas têm horror de ouvir sobre reencarnação, sobre renascimento, porque daí cai por terra todo aquele fanatismo deles. Né? Se disser que eu não estou lá em cima de carne e osso, como ele pregou, pronto, e essa circular que eu falei ainda há pouco, intitulada Verdade Irrefutável, ali no bolso dessa circular vai ter provas que é mentira, que eu fui de carne e osso. Ali tem provas, versículos bíblicos, tudo explicando direitinho onde é que foi parar meu corpo e tudo. Pode dar uma olhada lá no Nordeste, tu e quem me ouve, né? Fica à vontade. Em determinada entrevista, acredito que tenha sido no Jô Soares, você falou que as pessoas levam muitas coisas ao pé da letra. E, nesse caso, você citou caminhar sobre as águas. Ali se deixou bem claro que era em espírito. Entra a metafísica nisso? Jesus praticava a metafísica, o Jesus ancestral, aquele? Pois é, não acontece. Esse termo é mais modernamente utilizado, metafísica, né? Agora, por exemplo, antigamente, reencarnação é um termo moderno que não existia. Era só ressuscitação, ressurreição, essas coisas todas. Então, daí, a metafísica é um termo usado mais modernamente, entende? Então, quanto a andar sobre as águas, eu muitas vezes já andei sobre as águas, mas não com o corpo físico, nem espírito. Por exemplo, se eu estou num lugar, no mar, eu estou no mar e vejo lá longe uma ilha, uma ilhota, né? Eu vou até lá naquela ilha espiritualmente, eu digo, olha lá, a gente morando lá, estão pescando. Né? Isso não de carne e osso. Esse foi um dos folclores impostos na história. Porque eu sempre disse que devem ler o Evangelho, mas o que eu deixei, eu respondo pelo que eu falei. Sim. E não respondo por 5.000 pessoas desocupadas comendo pão lá na montanha. Ninguém podia contar. Quem podia contar 5.000 pessoas? Se não tinha helicóptero, não tinha como mapear. Então, tem que se estudar com a racionalidade. Entende? Então, prestar bem atenção, que o Evangelho foi escrito bem depois do meu passamento. Então, sim, claro que cada um deu uma pitadinha, cada um deu uma enfeitadinha no Evangelho. Entende? E daí não tinha ninguém para contradizer, aí depois chega o Constantino e faz o restante. Usa os preceitos que Paulo impõe. Você sabia que está na Bíblia escrito que Paulo confessou que era mentiroso? Está escrito na Bíblia que ele confessou que é mentiroso. O primeiro falso profeta era cristão, confesso. Romanos 3, versículo 7. Ali ele disse, com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Quem é que diz que Deus precisa de alguém mentir para enaltecer Deus? Em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito que ficaram de fora do reino de Deus
os idólatras, os feiticeiros, todos os que amam e praticam a mentira. Então, Paulo está fora. Está fora. Quando ele me encontra, que eu começo a falar sobre isto, daí ele invoca Paulo. Quando eu encurralo ele, daí Paulo confessou que é mentiroso. Então, inclusive, Paulo mesmo diz também, quem quiser pode ler lá, que se Cristo não foi de carne e osso para o céu, não foi de carne e osso para o céu, então é pura a nossa fé. Ou seja, a fé não tem valor. Quer dizer, só tinha valor se eu tivesse sido de carne e osso para o céu. Imagina, isso é um absurdo. Então, há que ler a Bíblia com a ajuda de Deus, com a anuência dele. É incrível, porque você está botando abaixo agora o catolicismo, que impregnou na mente da humanidade, impôs, as pessoas vão para ver que significa Pai, Santo Padre, né? Colocam ele como uma soberania sobre todos os homens. Isso foram os homens que inventaram, os homens que quiseram. Inclusive, Papa infalível. Papa é batata em italiano, em espanhol. Papa frita. É batata. Eu nunca vi. Inclusive, está lá, quiser, vai ver na Bíblia, em Mateus 23, versículo 9. Não, versículo 9. Que está escrito, presta bem atenção, que a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, o que está no céu. Então, Papa quer dizer pai, na tradução no italiano, padre também. Esse título é falso, inventado por eles, para poder exercer uma posição hierárquica sobre os que o seguem. Mentira, toda mentira. E se analisar bem, vai estudar. Inclusive, eu, Henri Cristo, só estudei 3 anos na escola pública. Eu sou teodidata. Foi meu pai que me levou a estudar antropologia, biologia, história, principalmente história, sociologia com cobaias vivas. Tá? Sociologia, para entender bem, tem que ver com cobaias vivas, de carne e osso. Né? Aí tu vai compreender melhor, dormir em favela, como eu dormi, para poder entender o que é o ser humano. O que é sociologia, entende? Se não sai uma almofadinha com um diploma que pendura na parede, e uma nota, falando um monte de abobrinha, como se tivesse conhecimento. Sociologia, para ter valor, na minha ótica, só quando estuda-se com cobaias vivas. Não no livro. O livro deve ser um complemento. Exatamente. Na passagem que fala sobre o Lázaro, Jesus, ele faz apenas uma menção, né? Lázaro saia para fora. Ali houve uma ressurreição ali, voltou à vida. Apenas com a palavra, com o poder da palavra. Em outro caso, mais à frente ou mais atrás, não lembro, ele cura um cego. E para curar esse cego, ele pega terra. Por que essa diferença de apenas usar a palavra e a outra usar a terra e passar nos olhos do cego? Ali há uma prática de mágica naquela ritualísticas, digamos assim? No caso do cego, né, argila umedecida para causar o impacto no cérebro do cego. Entendi. Cego para glorificar Deus. E o que está com? Desculpa, estou saindo foco. Me avisem. Isso, não, desculpa. E quanto ao Lázaro, como naqueles tempos o termo catalepsia não existia, disseram que ele ressuscitou. Ele estava em estado cataléptico, fedendo, em calor sem se lavar. Né? Então, aqui no Brasil teve um caso de um ator aí que, por catalepsia, enterraram ele ano do tempo, ele até desenganou. Né? Aqui no Brasil. Né? Exatamente. Não. Não. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio.
Uma coisa, não quero mexer com ele na sepultura. Quer dizer que aqui no Brasil teve um caso como esse, público, notório. Então, quer dizer, naqueles tempos, né? Inclusive, a diferença entre eu que falei com Lázaro e os que assistiam é que eu sabia que ele não estava morto, estava dormindo. Enquanto que os outros não, achavam que ele estava morto. Essa é a diferença que havia, eu sabia porque meu pai me mostrara. E daí, então, ele saiu e pronto, o resto não tem nada a acrescentar. Perfeito. Perfeito. Jesus ficou 40 dias no deserto. E segundo narra ali, ele teve um encontro com um inimigo, um opositor, que alguns falam ser Satanás. Nem nós, satanistas, acreditamos em Satanás, daquela forma vermelha como é narrada, né? Claro. Com quem Jesus falou? Nos dias do jejum, preste bem atenção. Primeiro que Satanás, cachorro, quirila, demônio, nunca é um macaco com rabo e chifre e tridente. É um corpo energético, uma energia que pode invadir teu corpo ou de qualquer um desavisado e usar teu corpo até para cometer delito. Então, isso é energia, né? Esse negócio de macaco, de rabo e tridente, foi inventado para enganar, para atormentar as crianças. Muito bem, então, muito sério. Então, daí, até parece uma piada, mas não é. Então, no deserto, o demônio veio me oferecer, inclusive, o império do mundo, né? Quer dizer, preste atenção, ele veio me oferecer o império do mundo. Sim. Então, não era um macaco com rabo e chifre que veio falar comigo, sim aquela energia que eu estava jejuando. Quando a gente vai jejuar, a gente fica deveras muito perto, muito possível dele vir atormentar. Só para ter uma ideia, se você for jejuar, você já não tem muito queimar, né? De graxa, né? Mas se você fosse jejuar, ia ver o que ele ia fazer contigo. No dia que está jejuando, o demônio faz passar uma bandeja de comidas que tu nunca nem desejas comer. Assim, aquelas comidas ao todo, para ver se tu cai, se tu cede, vai comer, entende? Eu tenho experiências longas de jejum, porque eu fiz vários jejuns de 7 dias, de 13 dias, e o último de 3 dias na França, antes de voltar para o Brasil, e daí eu tive a ocasião de encontrar. Ele mostra para ti, quando tu está jejuando, coisas que tu nem pensa em comer, ele te oferece. Vou só dar um exemplo, para tu entender como é que funciona, já que me fizeram essa pergunta. Eu jejuei, dentre os muitos jejuns que eu fiz um de 9 dias no México, em Teotihuacan, e eu estava jejuando numa cabana de um amigo querido, que Deus o abençoe, talvez ainda esteja lá, Gilberto Camacho, ele que me cedeu aquela cabana para jejuar. Era um casebre, assim, estava tudo cercado, onde ele fez vários jejuns. Esse bendito amigo lá do México. Então, eu estava jejuando lá e tinha dentro da sala, era uma cabana, mas era uma sala, um casebre. Tinha na sala uma espécie de, como é que é? Lareira? Lareira. Uma lareira, mas uma lareira desativada. Presta atenção, vai ver como é que o demônio opera. Lareira desativada, só tinha lenha ali na porta da lareira e tal. Então, uma lareira antiga, porque fazia tempo que ele não habitava aquela caveira, aquele casebre, mas foi há anos atrás, quando ele fez o jejum dele. Aí eu estava lá, numa certa altura, lá que nesse lugar que eu aprendi também a arte de banhar meu corpo com água fria sem sentir, um ritual de molhar o corpo primeiro lentamente, para depois botar bastante água fria. Muito bem, daí eu estava lá, e eu passava por aquela lareira, que eu ia para a rua, era tudo cercado. Na rua tinha esses pequeninos répteis, a lagartixinha que circulavam. Minhas únicas companhias eram a lagartixa e a vegetação e aquela lareira onde eu passava, ia e vinha, e o demônio me dizia, abre isso ali, vai lá ver o que tem lá dentro. Eu não ia abrir, não. De novo? Oh, que droga. Eu não ia ver, que disse que eu saí dos focos. Eu não ia ver, mas lá pela 10ª vez que ele insistiu tanto, fui remover a madeira que tinha ali, a lenha,
Digamos que a última vez que ele esteve lá, ele fez aquela lareira e não chegou a usar. Daí eu fui ver, tinha lá dentro da lareira, atrás da lenha, um pote desse tamanho aqui, ó, desse tamanho, que lá no fundo tinha um tanto assim de mel. O que o demônio queria? Que eu visse, fosse lá e lambiscasse o mel. E eu fui, lambisquei, mas não comi tudo, só foi dar uma lambiscada, só para tu comer, que ele faz a pessoa ver que lá tem uma coisa que ela quer que tu quebre o jejum. Entende? Assim, mas não era uma tacorabe chifre, é uma entidade que vem te atormentar quando tu está jejuando. Foi este tipo de entidade que veio me oferecer o império do mundo quando eu estava jejuando, dominando de mim. Se tu te ajoelhares diante de mim, eu te dou tudo isso aí. Mãe mostrou parásito. E eu disse que eu ia só servir o Senhor. E assim também agora. Eu fiz meus longos jejuns. O primeiro jejum foi em Santiago do Chile. O segundo aqui em Brasília, em 80. O terceiro no México. Depois, na França, fiz o primeiro em Montaterre, o segundo em Massy, e o último em Mamers, no município de Mamers, onde eu fiz os 13 dias, antes de voltar ao Brasil. Isso faz muitos anos, foi em 1981 que eu voltei ao Brasil. Vamos lá. Perfeito. Outra pergunta. Eu vou fazer a outra pergunta aqui. Em determinado momento também, acredito que tenha sido no Jô Soares, eu não lembro agora, porque eu vi muitos programas seus. Você falou que encontrou com Judas. Tá? Não quero, não precisa ter a necessidade de falar esse encontro, a não ser que queira, obviamente. Mas Judas, segundo muitos falam, foi um traidor, né? Porém, em determinado momento, o próprio Jesus, ele fala que as escrituras têm que ser cumpridas, né? Ele tem que passar as escrituras. Não seria Judas um instrumento usado pelo próprio Deus para fazer com que as escrituras se cumprissem e falar mal dele não seria um tipo de heresia? Lógico. Então, aí eu não estou mandando ninguém falar mal dele, ao contrário, foi meu servo em França, vou te mostrar a seguir a foto dele. Então, na França, quando eu cheguei na França, expulso da Inglaterra, logo, inclusive, Massy, onde eu fiz um jejum também, foi na casa dele. Rue de la Fontaine, número 1, Massy, Grand Banlieue de Paris. Então, lá na França, eu encontrei com ele, e ele ficou meu servo durante todo o tempo que eu tive. Deixa daqui essa mostra para ele. Mostra a foto para ele, bota o dedo na cabeça do Judas. Mais para frente. A minha sacola ali, mostra que ele estava com a minha sacola. Ali a filha dele e no lado de lá a Marie France, que era a dona do local. Então tá, ele, o Judas, voltando à programação normal, o Judas, ele que organizou lá em Paris, a minha ida à École Polytechnique de Paris, ele era um oficial do exército francês, dedicado, querido filho, só que eu não sabia até então que ele era o Judas. Sim. Durante todo o tempo, ele que andava com a minha sacola, como tu viste ali, só depois, quando eu voltei para a França, que eu reuni os meus seguidores para fundar a sucursal da SUS lá, nesta ocasião que ele se revelou, se ajoelhou e disse na frente de todos, Rabi, 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 je suis pas digne de toi, je suis Judas Iscariote. Rabi, Rabi, Rabino, não sou digno de ti, sou Judas Iscariote. Então, e ele sumiu. Eu quisera ter falado mais com ele, quisera ter... Ele desapareceu do meu campo de visão. Eu não tive nem chance de dizer para ele que agora é uma outra vida, um outro tempo, que ele tinha realizado muitas boas obras. Isso foi lá na rua Jules Isaac, em Beauvais, justo na École Maternelle, onde estava hospedado. Eu estava hospedado lá, no alojamento da diretriz. Foi lá que tivemos essa reunião. Eu nunca mais vi. Que Deus o tenha em sua santa paz. O tempo passou, ele era de mais idade que eu. Certamente, ele já pôde viajar para o Pai. Mas então ele foi usado, e o Judas fez o que fez, porque ele queria, tinha ambição política, ele queria que ele achou que eu ia pegar em armas, e que eu ia fazer um levante contra Roma, é isso que ele queria. E por isso, que eu sei até dizer por que ele fez o que fez.
Porque ele acreditou, quando Satã disse para ele, o demônio, que se ele me traísse, aceitasse as 30 moedas, nada podia me acontecer se eu sou legítimo. Agora, se eu não fosse legítimo, então ele teria livrado o mundo de mais um farsante. Entendeu? Entendi. Essa armadilha que ele caiu, que o maligno disse para ele, olha, pega as moedas, se ele é quem disse, ninguém pode fazer mal contra ele, ainda tem mais 30 moedas disponíveis. Mas se ele não é, tu terás livrado a humanidade de mais um farsante. É hora de ver se ele é quem disser, se ele é o rei dos judeus, se ele é aquele que vai livrar os judeus dos romanos, etc, etc, etc. Entendeu? Quem quiser entender, ninguém é obrigado a crer, eu estou falando sim. O que aconteceu, o que eu vi e que Deus me deu convicção. Estamos encaminhando para os 7 últimos minutos, vai fechar em 1 hora. Muito obrigado. Tá? Eu vou fazer a última pergunta aqui, depois as considerações finais. Benção e me despeço, tá? Depois, aí eu peço ao Pai uma benção e me despeço, tá bom? Tá, ok. A última pergunta aqui, Henri. Com certeza você deve ter lido, né, sobre os livros de Dan Brown, né? E ali ele narra que Jesus teria tido um caso com Madalena. Isso é uma ficção? Apenas uma ficção? Eu acabei de dizer agora, só que tu não percebesse. Que se eu não tivesse conhecido as misérias, os pecados do mundo antes do jejum, sim, eu teria não só tido um caso com ela, como também teria deixado apedrejarem-na. Sim, me recordo. Eu tive conhecendo as misérias do mundo. Então, não só salvei ela do apedrejamento, como também dei uma bênção para ela. Tanto é que ela ficou até o fim, quando eu estava na cruz, ela estava lá, vibrando a meu favor. Entendeu? Sim, claro. Jesus uma relação paternal que eu tinha com ela, desde que ela tinha uma gratidão, porque na hora do vamos ver, eu disse assim, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os mais velhos, que estavam ali com raiva, porque ela não deu confiança para eles jogar para no chão, e os jovens que estavam na onda também jogaram. Exatamente. Jesus, naquela época, foi um revolucionário, então Judas percebia isso, que ele podia tirar o povo de uma escravidão, como muitos ainda vivem nos dias de hoje, né? Então, presos através da religiosidade. Você vê hoje em dia, essa vai ser a última pergunta, porque eu vou deixar você descansar e agradecer. Não vai dar tempo de mensagem, mas não tem problema, pode falar. Não, pode deixar a mensagem. Não, é só uma pergunta simples. Você vê esses Silas Malafaia e Dino Macedo como mercadores, como naquela época? Chantagista de dízimo, mercador, Malafaia já é uma mala, dá para ver uma mala sem alça, por isso que ela é falha, né? Você joga o dinheiro lá dentro, aí tudo fora. E o pedreiro mais cedo, ele pede mais cedo, e senão ele não consegue organizar aquela Igreja Universal do Reino do Demo, né? Quer dizer, cada um tem seu modo de viver, né? Então é isso. Quantos minutos tem disponível? Podemos fechar, hein? Então, quer saber quantos minutos tem ainda? Faltam 4 minutos para as 2. Tá bom. Então, eu quero dar uma mensagem. Eu ia passar uma mensagem, mas não sei se vai dar. Pode ficar à vontade. Ainda que submergidas por células inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade, mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar o primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros.
Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiveres tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa na verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o encontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime, que mesmo neste século de corações duros, continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos até sábado, até sempre. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henri Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal. Bom, pessoal, obrigado a todos que participaram dessa entrevista. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henri Cristo, todo olho verá.